Beleza, pessoal. Então, vamos resolver esse exercício que ficou da aula anterior. Ele é um exercício que foi dado em linguagem de programação, na lista de strings, o exercício 25. Ele fala o seguinte: escreva um programa validador de senhas. A regra para a criação de uma senha forte é que a senha deve ser de tamanho mínimo 10, a senha deve conter letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais ou símbolos, né? E aí a gente tem quais são os símbolos ou caracteres especiais que são validados dentro dessa senha. Outra regra, deve ter pelo menos 3 caracteres, maiúsculos ou minúsculos, não importa, mas aí a gente tem alguns detalhes, né? A gente tem que ter 3 caracteres, maiúsculos ou minúsculos, então a quantidade total de caracteres deve ser 3, né? Mínimo 3. E pelo menos 2, mais 3 números e mais 2 símbolos. O programa deve solicitar uma senha forte ao usuário até que ele consiga uma senha que respeite esses critérios. Após cada senha digitada, apresentar as regras e se a senha passou pelos quesitos ou não. Então, dei um exemplo aqui, né? Exemplo, a senha, aí digita-se lá, senha 123. Aí apresenta-se as regras. Tamanho 10. Não, foi 8. Não deu certo aí a quantidade. Depois, a gente viu que tinha ali letras, a quantidade de letras. Senha, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 5, ok. Não importa se maiúsculo ou minúsculo, deu certo. Números. Precisa ter 3 números. 1, 2, 3. São 3 números, realmente, deu certo. E tem símbolo? Não tem símbolo. E aí, ele reclama. Se você ver aqui, vier novamente digitar uma senha, por exemplo, BGP2LP4 asterisco arroba 1, aí a gente tem uma resposta diferente. Por quê? Nós temos 10 caracteres no total, 3 letras pelo menos, então a gente tem 5, 3 está satisfeito. Quantidade de números, 1, 2, 3 está satisfeito. E a gente também tem 2 símbolos, né? Então, também está satisfazendo a nossa regra. E isso daí faz com que a nossa senha funcione bem e fica legal uma senha forte. Essa é a ideia desse exercício. A ideia é criar uma senha forte aí, utilizando essa regra louca que a gente inventou. Então, vamos começar com a brincadeira. A primeira coisa que eu vou fazer, só para ficar registrado, né? Vou copiar isso daqui. Vamos começar um arquivo novo. Colocar ele em forma de comentário para a gente. Então, a gente vai fazer o nosso teste a partir disso daqui. A gente vai ter aqui métodos. Vou salvar como exercício 3, né? De métodos. Ele é o nosso exemplo 3. Então, vamos começar aqui. Eu só vou arrumar o texto para caber dentro do espaço que a gente tem, né? Só para que aí a gente possa acompanhar todos os quesitos que estão sendo solicitados aqui. Acho que aí fica legal, a gente vai ter o texto de origem aqui. Vou fazer o import já do nosso java.util.scanner. Não vou me preocupar agora tanto com a resolução do exercício, mas sim com a criação dos métodos que a gente vai precisar para fazer todas as validações, né? A primeira coisa que eu acho que é interessante, eu preciso de um método que me retorne o tamanho mínimo 10. Ele vai retornar verdadeiro ou falso para mim, isso daí eu acho que é interessante. Eu tenho um método da string que é o length. Ele vai trazer para mim ele vai trazer para mim o tamanho da string. Isso aí é legal, resolve bem, seria muito útil. Mas eu quero que ele retorne mais do que o tamanho. Eu quero que ele retorne para mim se é válido isso daí que eu estou querendo. Então, eu vou criar um método para fazer a validação do tamanho.
Então, já vou começar aqui a brincadeira, fazendo a validação do tamanho. Então, vou criar aqui static, eu quero que ele retorne um boolean, e aí a gente pode verificar aqui, valida tamanho. E o meu valida tamanho, ele vai receber a string que eu quero. Eu quero que ele receba uma string, então ele vai ter que receber uma string, e eu vou fazer mais uma graça, só de palhaçada mesmo, porque não tinha nenhuma necessidade. Eu vou passar aqui o tamanho mínimo que eu desejo, para ele fazer a comparação. Então, aqui vai ter um tamanho. E esse tamanho daqui vai ser inteiro, e essa string aqui vai ser a minha senha, por exemplo. Acho que isso daqui fica legal, acho que já dá uma ideia interessante do que a gente pode fazer. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso verificar o tamanho da minha string. Para verificar o tamanho, então, se eu quiser verificar o tamanho da string, senha.length. E aí, esse método me retorna o tamanho. Só que eu preciso saber se esse tamanho daqui, se ele está dentro do que eu desejo. Qual que é o meu desejo? Que ele fique pelo menos igual ao tamanho, né? Então, isso daqui tem que ser maior ou igual ao tamanho que eu desejo de senha, né? Se eu colocar lá que eu quero uma senha de tamanho 5, eu posso passar aqui a minha senha e o tamanho 5. Se eu quero que seja de tamanho 10, eu passo 10 aqui já e já faço a validação. Então, eu quero fazer esse teste daqui. Esse teste daqui eu poderia muito bem colocar dentro de um if. Ficaria muito legal colocar ele dentro de um if. Aí eu, né, poderia fazer algo desse tipo daqui. If, senha foi igual a isso, return true. Então quer dizer que está dentro das minhas expectativas. Se não, aí eu poderia fazer um se não, return false. Eu posso escrever dessa forma. Tá correto, né? Isso aqui tá, opa, tá correto? Tá correto, funciona. Então, se o tamanho da senha que eu passei for maior ou igual ao tamanho mínimo desejado que eu tenho aqui para validar, né, o meu tamanho, que eu passo aqui nessa variável, que no caso vai ser 10, perfeito, funciona. Mas eu posso diminuir essa escrita. Eu posso, por exemplo, tirar esse else daqui, né? Esse else daqui não tem necessidade. Eu posso fazer isso daqui. Porque se for verdade, ele retorna true. Se não, ele vai passar direto e retorna false. Posso diminuir desse jeito. Diminuo desse jeito, já ficou legal. Eu posso diminuir mais ainda. Como? Eu posso pegar isso daqui e fazer assim. Retorna isso daqui. E eu acho que fica legal esse retorno. Então, eu falo para ele, retorna, se isso daqui for maior ou igual a tamanho. Se isso aqui for true, ele vai retornar true. Se for falso, vai retornar falso. Ou seja, se fosse true no nosso if, ele ia cair no return true. True, retorna true. Se não fosse, ele ia cair no return false. Ia retornar falso de qualquer jeito. Então, dessa forma daqui, eu consigo retornar também verdadeiro ou falso, e eu consigo diminuir bem o tamanho da minha escrita. Ficou legal. Um método um pouco menorzinho, né? Vou colocar aqui uma separação só para a gente poder ficar mais organizado. Depois, ele tem aqui na fala a regra de criação, tamanho 10. A senha deve conter letras maiúsculas, minúsculas, números, símbolos e caracteres. Ela pode conter, né? Isso daí. Outra regra, deve ter pelo menos 3 caracteres. Então, eu quero verificar a quantidade de caracteres. Então, eu posso testar para verificar se se tem uma determinada quantidade de caracteres. Como que eu posso verificar uma quantidade de caracteres? Então, vamos fazer aqui um método static. A gente vai verificar se ele respeita a nossa regra. Eu ainda não sei o que retornar, eu tenho dúvidas se eu retorno um boolean ou eu retorno um valor inteiro para dizer. Então, vou deixar aqui uma interrogação por enquanto. Valida letras. Tem que ter letras, né? Então, como que vai ser aí o nosso validador de letras? Eu vou seguir a mesma ideia aqui. Eu preciso passar a minha string, que eu vou chamar de senha, para a gente poder trabalhar aqui dentro.
e ela tem que ter uma quantidade mínima. Eu vou insistir em usar essa variável tamanho, mas eu poderia deixar tudo pré-definido aqui, eu poderia sumir com ela. Vou deixar por fogo no zóio mesmo, para ficar aqui de forma que eu possa alterar quando eu quiser. Então, vou colocar aqui o meu tamanho. Coloquei lá o meu tamanho, beleza. Eu preciso contar agora a quantidade de caracteres. E ele ignora os caracteres se maiúsculos ou se minúsculos, né? Então ele fala que tem que ter pelo menos 3 caracteres. É isso daí que ele fala. Deve ter pelo menos 3 caracteres. Não importa se maiúsculo ou minúsculo. É uma regra. Então eu vou implementar um método para calcular isso daqui. Já que eu estou aqui nesse método, eu vou fazer o seguinte: como que eu faria para verificar, né? Eu vou ter que varrer minha string toda. Então, isso daí eu vou ter que fazer. For, aí a gente vai varrer a string. Então, vamos começar aqui com int i igual a 0, começando na primeira posição, e vai até o nome da minha string, senha.length, e mais. Beleza, eu vou varrer ela toda. Perfeito, estou passando por ela toda. E agora, eu tenho que testar cada um dos caracteres, então eu tenho que verificar se alguma coisa está. Se tiver, eu vou usar um contador aqui. Aí esse contador vai ser incrementado. Então eu vou declarar esse contador aqui em cima. Int contador mais. Opa, contador mais. Contador igual a 0. Comecei lá com meu contador igual a 0. Se respeitar essa condição que eu vou fazer, eu incremento meu contador. Beleza, é isso daí. Agora, olha só. Qual que é a minha regra? Eu tenho que verificar se é letra. Então, eu tenho que pegar cada uma das posições da minha string e verificar. Eu posso pegar minha string que eu criei, chamada senha, ponto. O caractere na posição do i. Se ele for maior ou igual, aí eu vou testar com asin. E se ele for menor ou igual ao Zzinho. Ao Z minúsculo, A minúsculo, Z minúsculo. Só que eu tenho um problema, eu tenho as letras maiúsculas e minúsculas para comparar, então eu tenho que fazer isso daqui ainda, colocando o A maiúsculo e o Z maiúsculo. Aí eu falo assim, pô, legal, né? Mas isso vai dar um trabalho gigantesco, vou ter que escrever essa linha de novo. E aí o que eu vou fazer? Para facilitar a minha vida, eu vou fazer o seguinte: a senha vai receber a senha, ponto. Agora eu quero transformar tudo num num único case. Eu tenho alguma forma de mudar as letras de uma string? Tenho. Eu tenho um método chamado toUpperCase para colocar tudo em maiúsculo e um toLowerCase para colocar tudo em minúsculo. Então, eu vou utilizar o to, já que eu estou comparando com minúsculo, né? Aí vamos ver aqui, ó. Vou até mostrar, acho que é bem interessante. Vamos ver aqui. Javadoc string. Então, Javadoc string. Vamos pegar aí a documentação da última versão que eu estou utilizando. Beleza. Vamos ver agora. Tem alguns métodos daqui. Então, vamos ver os métodos que nós temos. Aqui são os construtores, os métodos. Dentro dos métodos, eu tenho o char@, que ele passa um índice e ele retorna o valor do char naquela posição do índice. Tem vários outros métodos, contains, values of, equals, format, index of, empty. Eu tenho aqui um length, olha, esse aqui, ó, retorna comprimento, era isso daí que a gente estava fazendo. E aí eu tenho alguns aqui, ó, o split, para ele dividir. Mas o que me interessa é esse cara aqui, ó, to lowercase. Eu tenho 2 lowercase, né? Um passando no locale e o outro sem locale. No caso, não precisamos do locale, porque a gente está fazendo uso aqui dos nossos nomes em
convenção padrão, né? A gente não está colocando caracteres com símbolos, cedilha, A com tio, nada disso, né? Então, aqui, ó, converte todos os caracteres de uma string para os minúsculos, né? Usando o locale padrão, ou seja, usando a codificação padrão. E eu tenho um to uppercase, que faz também o mesmo esquema. Então, o to uppercase aqui, ele converte em maiúsculo. Eu tenho o lowercase para minúsculo e o uppercase para maiúsculo. Então, nesse caso aqui, quando eu faço um to lowercase, ele me devolve uma string. Isso aí é uma coisa legal. Se bem lembrado estou, a string ela é imutável, né? Eu acho que a gente já até conversou sobre isso em aulas passadas. A string ela é imutável. Eu não consigo modificar a string depois de declarada. Eu consigo recriar uma nova string. O que está acontecendo aqui? Quando eu faço senha to lowercase, ele devolve uma nova string e eu jogo ela sobre a antiga. Então eu recrio a string. Aí você fala assim, mas ela mudou. Não, ela não mudou, ela foi recriada, é diferente. Eu destruí a antiga e joguei uma nova em cima. Então aqui, o que que eu fiz? Eu peguei, se tinha letras maiúsculas e minúsculas, eu joguei tudo para minúsculo e joguei para dentro da minha variável. Agora eu acho que fica mais fácil eu testar para verificar se ela está dentro da faixa das letras, né? Entre A e Z. Eu não preciso fazer 2 testes, eu acho que nesse caso específico é interessante isso daqui. E aí eu posso devolver o meu contador. E aqui o meu contador tem um detalhe muito importante. A gente tem uma regra que fala aqui que é para ter tantos caracteres. Eu vou seguir o mesmo padrão daqui, ó. Se isso daqui for verdade, eu vou retornar. Então, acho que eu vou retornar booleano aqui também, que vai ficar legal. Só que aqui, a minha comparação, eu não vou fazer mais com a minha string.length. Eu vou fazer com o meu contador. E aí o que eu quero é o meu contador tem que ter pelo menos aquela quantidade de letras, né? Então, se ele tiver pelo menos aquela quantidade de letras, beleza, eu estou satisfeito, funciona muito bem para mim, ele vai retornar. Então, isso daqui eu vou fazer com que ele retorne Boolean. Ele vai ter verdadeiro ou vai ter falso para mim. Então, é uma brincadeira interessante, retorna verdadeiro ou falso, e aí a gente tem essa possibilidade. Um código bem tranquilo para a gente testar. Você viu que a gente diminuiu bem, né? Então, a gente pegou até a ideia do anterior lá de retornar. Então, a gente retornou muito parecido. Pois não? É que não tem como colocar mais igual para um string? Mais igual? Tem. Ué, mas então tem como modificar então? Tem. O mais igual, o que, que ele faz? Você vai concatenar duas strings, você vai gerar uma nova, e essa nova string vai sobrepor a antiga. Você não modifica ela. Você destrói a antiga e escreve uma nova. Então, mas o que daria para modificar? Não dá para modificar. Ela é imutável. O que daria? Tipo um int? Daria para modificar? O int ele modifica de valor, né? Um array você consegue modificar cada posição, né? Cada posição você pode mudar um valor dele. Se você tivesse, por exemplo, um array de char, e aí você pode mudar cada uma das posições. Você consegue fazer essa alteração. Na string, se eu pegar, por exemplo, uma das posições dela e mandar colocar em maiúsculo ou trocar a letra, eu não consigo. Eu tenho um método para isso chamado replace, ele consegue fazer alteração desse tipo, mas o que, que ele faz? Ele recria a string nova. Eu não tenho modificação na string, eu tenho recriação. Eu refaço ela todinha. Cada vez que eu coloco, por exemplo, eu vou concatenando caracteres numa string, eu estou recriando a string novamente. Cada vez que eu faço, eu recrio a string. Isso daí é uma das características que a gente tem dela. Entendi. É bem estranho falar que não modifica. Parece que ela muda, mas na verdade realmente ela não muda. Você sobrescreve ela. Quando a gente começar a falar um pouco mais de orientação a objeto, vai fazer mais sentido isso daí que eu estou falando. Porque como ela é um objeto, ela não é um tipo primitivo, eu não consigo alterar ela. E aí o que, que acontece? Na verdade, eu estou criando um novo objeto e essa referência eu estou atribuindo à string antiga. Aí a gente consegue realmente modificar dessa forma. A gente está criando um novo objeto e atribuindo a referência desse novo objeto ao objeto antigo. E aí a gente está fazendo um link para o novo. Mas aquela antiga, a gente não consegue alterar uma partezinha dela. A gente consegue recriar um objeto, a gente consegue criar um objeto e
fazer o apontamento para esse objeto antigo. É isso daí, por isso a explicação mais profunda, né, é que a string é imutável, porque ela é um objeto e não um tipo primitivo. Se ela fosse um array de char, como é o caso das strings em C, a gente poderia fazer essa modificação caractere a caractere, não teria problema nenhum. Agora, quando a gente faz essa montagem, na verdade, a gente não está montando, a gente está criando um novo e atribuindo o novo. Cria o novo e atribui novamente o novo. Então, é uma característica da linguagem. Nessa brincadeira aqui, agora a gente tem que fazer a validação das letras, né? Não das letras, não, dos números. Pelo menos 3 números. Eu vou seguir a mesma ideia que a gente estava brincando aqui dos números, com as letras, né? A gente tem lá, valida números, e eu vou passar a senha e o tamanho que eu quero, né? Tamanho em quantidade de números, né? Que eu vou querer encontrar. E é isso daí que eu vou fazer. Então, vai ser um static, vai retornar um boolean. A gente vai ter aqui valida números. Eu coloquei letras. Letras. Aí a gente vai ter aqui a nossa senha. Opa! A nossa string senha e o nosso int tamanho. A mesma coisa, eu preciso contar a quantidade de caracteres numéricos que eu tenho, né? Então, vou criar aqui meu contador, int contador igual a 0. Agora eu vou ter que varrer essa string. Então, vamos fazer aqui um for int e começando em 0, o i sendo menor que o tamanho da nossa senha. E mais. Agora que eu tenho esse padrão aqui, eu consigo varrer toda a minha string. Varrendo, eu preciso testar. If, vou fazer o meu teste. Se o meu teste for verdadeiro, contador, mais. E o meu teste? Qual que é o meu teste? Se o senha.char na posição de i for maior ou igual ao caractere, aí não pode ser o número, ao caractere 0. O 0 vem primeiro ou ele vem por último? É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0? É uma boa pergunta, tem que saber. Se você tem dúvida, consultar a tabela ASCII. Então, se tiver dúvidas, a gente vai lá consultar a tabela ASCII. Então, cadê a tabela ASCII? Tabela ASCII, a gente vai seguir aqui para os números. O 0 vem primeiro, então tá tranquilo. Então, a gente vai do 0 até o 9. Olha lá. Então, do 0 até o 9. Eu preciso colocar na ordem os meus testes, porque eu estou verificando se é maior ou igual, né? Então, isso daqui é importante para mim. Então, estou comparando se ele é maior ou igual a 0. O caractere não é o número, então é entre apóstrofos. E, ao mesmo tempo, eu quero verificar se a minha senha, o caractere que eu estiver selecionando ali naquele momento, se ele é menor ou igual ao último dos números, né? A 9. Se isso daí for verdade, eu estou contando os meus números. E aí a gente tem a nossa regrinha de retorno, né? Return, e aí a gente vai retornar. Caso o contador seja maior ou igual ao tamanho, ele retorna true, senão ele vai retornar false. Então Tá aí. Só poderia ter copiado ali de cima Poderia. e colado aí, porque você fez a mesma coisa. Exatamente, Só que, é claro, a mesma. Não importou, né? Não importou um senha, tal lá, tal lá. Exatamente, é a mesmíssima coisa, não tem nenhuma modificação. A Tanto única número coisa que quanto é pra detalhe letra. aqui que é importante ver, olha só, é isso daqui, a única coisa que mudou. A única coisa que mudou foi isso e também as comparações, né? Então, esse cara aqui eu estava comparando com letras, o outro é com números, né? Mas essa modificação daqui e o que eu estou comparando, é realmente só isso daí. Não tem outro detalhe diferente. Beleza?
a gente pode também fazer a comparação do seguinte, agora dos caracteres. Aí tem uma cadeia de caracteres aqui que é pedido, né? Precisa ter pelo menos 2 desse conjunto, precisa ter pelo menos 2 caracteres. Aí a gente tem uma diferencinha que a gente vai ter que testar, né? Então a gente vai ter que fazer uma brincadeira para verificar se esses caras daqui são encontrados. E aí, como que a gente vai fazer? Eles têm Oi? que ser encontrados em qualquer lugar da minha senha, ou eles têm que estar juntos e agrupados, ou eles têm que estar separados? Ele tem que estar ao ter 2 ocorrências, não importa nem se são as mesmas, né? Eu poderia ter, por exemplo, asterisco, asterisco na minha senha. Mais, exclamação, exclamação, não importa. Ele precisa ter 2 ocorrências de um caractere especial. Ele aqui não está falando que é uma ocorrência, 2 ocorrências únicas, né? Precisa ter 2 ocorrências. Então, por exemplo, se eu tivesse uma senha A, 3 As, já estaria sendo válido os números, né? As letras. 1, também os números estariam sendo válidos. E, sei lá, exclamação, exclamação, também estaria válido. Só não daria no tamanho, porque 3 mais 3 dá 6, mais 2 dá 8. A gente ainda não chegaria no tamanho da senha. Mas se eu colocar mais uma letra e mais um número, eu chegaria aí no tamanho. Eu poderia ter 4 As, 4 uns e 2 exclamações. É uma senha válida, segundo essa regra daqui. Ô, professor, quando a gente não tem ainda a ideia de como vai ficar o código, por que o senhor já está fazendo os métodos já perfeitinho já de como vai ficar no final? Porque, na verdade, eu não tenho essa ideia. Então, porque eu peguei aqui, ó, Paixão. A ideia é a seguinte, ele está falando para validar, né? Eu nem estou verificando quantidades, isso aqui eu não verifiquei. Eu só quero verificar se está ok ou se não está ok. Entendi. Se tiver ok, beleza. Então, a minha ideia ele vai retornar aqui um xzinho, um verdadeiro, um false, né? True ou false, baseado nisso daqui. Aí, os ajustes de trazer alguns detalhes mais primorosos, né? Por exemplo, a quantidade de caracteres que você testou, aí já são mais detalhezinhos pormenores. No final, né? No final dá pra eu poderia trocar, eu poderia retornar o valor inteiro, né? E aí eu faço o teste no programa principal. Poderia fazer isso daí. Também é uma possibilidade. Por enquanto está assim. Então dá para ser modificado ainda, não foi finalizado. Então a gente vai fazer essa brincadeira agora para validar os símbolos, né? Então, valida símbolos. Então vou colocar aqui o meu valida símbolos, só para ficar igual a todos os outros, né? Ele é static. Eu acho que eu vou retornar boolean. Vou colocar boolean aqui. Valida símbolos. E aí, nos meus símbolos, eu vou ter aqui a minha senha, que eu vou pedir para entrar, para passar, né? Opa, de novo. A minha senha. E eu quero verificar o tamanho, né, dessa quantidade de símbolos, né? Agora, como que a gente vai fazer? Eu vou deixar aqui já colada. Isso daqui a gente vai ter que ter. Isso aqui vão ser os nossos símbolos. Então, isso daqui vai ser os nossos símbolos. Esses serão os nossos símbolos. Esses símbolos eu vou ter que ler ele de alguma forma, eu já estou deixando ele aqui dentro de uma variável para que a gente possa trabalhar com eles. E aí a gente precisa fazer agora a verificação. Vou precisar do contador, então, novamente, a gente vai fazer lá um int contador, começando com 0, porque eu preciso contar a minha quantidade, né, de símbolos. Vou ter que fazer um laço, então a gente vai fazer a mesma estrutura, ou muito similar por enquanto. Alguma coisa vai modificar. Então, int i igual a 0, i menor que a minha senha, ponto length, e mais. Estou passando por todos os caracteres da minha senha, e aí eu vou tentar o meu teste aqui. Isso, alguma coisa, e aí o que acontece? Se isso daqui que eu estiver testando for verdadeiro, contador mais. Beleza. E aí depois a gente vai ter um retorno aqui. Por enquanto, eu acho que o nosso retorno vai ser isso daqui, né? Já vai estar meio desenhado. Contador
tem que ser maior ou igual ao tamanho que eu quero, a quantidade de símbolos que eu desejo, né? Então, isso daqui vai ser a estrutura. Só que aí a gente cai num problema. Como que eu vou comparar os símbolos, né? Porque eles não são símbolos que estão em uma faixa, ou estão. Vamos ver se eles estão em alguma faixa de valores, né? Voltando lá na nossa tabela ASCII, eu tenho lá exclamação, aspas. Opa, tem alguma coisa aqui dentro do nosso conjunto de dados. Será que já dá para utilizar e eu não preciso da minha variável? Vamos ver aqui o nosso código. Eu tenho lá exclamação, arroba. Opa, o arroba não está ali. Então, a gente não tem uma sequência muito válida. Eu preciso verificar esses outros aqui. Eles estão mais ou menos. Mas o trabalho que eu vou ter para fazer para um ou para outro, então eu já vou fazer direto. Eu não vou tentar nem pegar faixa. Já que eu tenho isso daqui, eu preciso varrer esse cara também e comparar com ele. Eu preciso ver se um caractere ele está em um desses aqui. Tanto faz testar a nossa senha com os símbolos ou os símbolos com as senhas. Então, a ordem da iteração nesse momento aqui não vai fazer diferença para a gente. Eu tenho que fazer, então, mais um laço. Nesse caso aqui, fazer mais um laço, e aí a gente vai brincar aqui com esse laço que a gente vai construir. Calma aí, professor, só para ajeitar aqui os parênteses e os achados. Calma aí. Tô calmo. Pronto, tirei até a mão. Pronto, organizei aqui. Beleza. Continuando, então. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai iterar os nossos símbolos, né? A gente vai passar por todos os elementos dele também. Então, vou criar uma outra variável. Na sequência lógica aí, a próxima letra seria o J. Então, vou utilizar o J aqui, só por sequência lógica, não tem nenhum outro motivo. E aí ele vai ser aqui, ó, símbolos.length. E eu também vou fazer isso daqui, J++, incrementando. Agora, eu posso fazer o teste. Eu posso testar se eles são iguais, né? Se eles forem iguais, a qualquer um deles eu vou contar. Então, eu quero testar se a senha, ponto, char, at, de, se ela é igual ao meus símbolos, ponto, char at de J. O J é a minha variável para símbolos, o I é a minha variável para senha. Então, eu tenho aí os dois, estou pegando um caractere de cada posição e comparando. E ele vai comparar. Então, ele vai pegar a primeira letra da minha senha e comparar com todos os símbolos. Aí você fez uma matriz para fazer o negócio. Basicamente é isso a ideia. Aí eu pego a primeira letra da senha e eu comparo. É igual esse símbolo, esse símbolo, esse símbolo, esse. Estou fazendo uma comparação com todos. Fiz aí a comparação, ele vai fazer a contagem e vai dar o retorno lá no final, que a gente já tinha colocado aqui o retorno, né? Então, ele já está validando os símbolos também. Então, a gente já tem todos os métodos de validação, creio eu, né? Só voltando aqui, só deixa eu dar uma lidinha. Voltando, pelo menos 3 símbolos. Maravilha. A gente deve de agora fazer o programa para que tudo isso daqui se junte, né? A gente tem que fazer a fusão de todos esses códigos daqui. Então, vamos começar aí a fazer a nossa brincadeira. Primeiro, para testar isso daqui, né? Eu vou seguir acho que um atalho, né? Um desvio mais fácil. Eu vou colocar aqui uma string senha, e eu vou colocar uma senha. Que senha que eu vou colocar? Eu vou pegar primeiro a senha que foi criada aqui no primeiro exemplo.
colocar essa aqui, senha 1, 2, 3. Então, a primeira que eu vou testar vai ser essa aqui. Eu quero verificar se dá resposta a algumas coisas, né? Então, sem ter pedido para o usuário, sem estar montando laço, eu só estou fazendo os testes básicos por enquanto. System.out.println. E aí a primeira coisa que a gente vai testar é o tamanho. Então a gente tem que ter lá tamanho. E aí a gente vai dizer se está sendo validado dentro do nosso tamanho. Então, valida tamanho, passando a senha, e eu quero com tamanho 10. Então é isso daqui. Vou ficar aqui afastadinho para poder ver o que está acontecendo ali. Eu estou passando então lá o meu valida tamanho com a senha tamanho 10. É isso daí. Tem que ter tamanho 10. Agora eu vou fazer os demais. A gente vai ter 1, 2, 3, 4. Acho que são isso aqui, né? Agora as letras. Então a gente vai validar aqui as letras. Tem que ter pelo menos 3 letras. Valida letras. E aí aqui também 3. Depois a gente tem números. Também serão 3. E por último, símbolos. São 2. 2 símbolos. Então a gente vai fazer aí a validação. Ele vai retornar verdadeiro ou falso, né? Que é o objetivo. Então vamos testar isso daqui do jeito que está, só para a gente ver. Então está bem cru o nosso programa, mas o objetivo dele não é nem o método principal, mas sim a criação desses métodos que vão nos auxiliar, né? Compilando, executando. O tamanho não condiz, mas tem 3 letras, tem 3 números, mas também não condiz dizer lá que tem aquela determinada quantidade de símbolos. Isso daqui, se a gente for ver, cadê? É exatamente a resposta que a gente obteve. False, true, true, false. É isso daí. E se eu pegar agora e rodar o meu programa com essa senha daqui, né? Se eu pegar e colocar essa senha daqui e rodar o meu programa, eu tenho que obter true em tudo, né? Então essa é a ideia na execução. Se eu colocar a outra senha e testar o meu programa, compilou, rodou, ele obteve true em todos os quesitos. Quer dizer, então, que é uma senha válida. E isso daí é interessante para a gente. Ah, o meu não foi, professor. Ô, Paixão, o que foi aí? Ah, tá dizendo que tá tudo errado. Tem uns 150 erros. Vai no primeiro erro, Paixão. Nunca tente resolver o último. Tente sempre resolver o primeiro. Primeiro erro. Então, lá no Primeiro erro e tenta resolver ele. Aí depois, resolveu, compila teu programa e vai fazendo. achar o símbolo. Provavelmente, qual que foi o símbolo que ele não pôde encontrar? Cannot find symbol. Java, exercícios, método 3.java, está dizendo system.print, eu coloquei letras 10, né, o tamanho, mais válida letras, aí eu coloquei letra, abriu de novo, coloquei letras, tamanho 3. Você colocou no método a assinatura lá, tamanho, o nome está correto, valida tamanho, valida letras, ou você colocou valida letra? Para mim, eu estou colocando tudo igual do senhor. Tamanho, letras, aqui, letras. A senha tá com o mesmo nome. Você não quer mandar um print para mim, para eu poder ver? Não, print 100%. A Dini é o gênio, né? Ei!
Aqui a gente, só enquanto você está fazendo o envio, vou fazer alguns comentários. A gente fez retorno booleano, mas eu poderia, por exemplo, fazer um retorno numérico, né? Eu poderia retornar os valores numéricos e fazer as comparações. Ou eu poderia ter métodos que me retornassem o tamanho, as letras, né? Em vez de validar a quantidade de letras, eu poderia fazer isso daí. Então, são possibilidades interessantes que a gente tem. Se eu tivesse algum método que me retornasse a quantidade de letras da string, o valida ficaria menor ainda, porque todo esse método aqui, o contador, né, essa contagem, seria extraída para um outro método e eu chamaria ele aqui dentro. Então, eu poderia ter o conta letras, né? Aí, valida de acordo com o tamanho. Aí a gente pode fazer isso também para fazer o uso da criação de mais métodos, e aí a gente teria a chamada de método dentro de método. Você mandou para mim? Mandei aí, pessoal. Já chegou? Você mandou no chat do... Mesmo, tá, mesmo. beleza. Será que ele tem que carregar primeiro? Não, ele demora um pouquinho para mandar. Tá. Eu já ele tinha carregado, eu não tinha enviado. Essa é a primeira parte, né? Aí colocou letras, números, lá era a senha, sabe? Lá no começo. Isso mesmo. Era a senha, mudei o nome de tudo. Ó, vou voltar aqui para você ver, olha lá. Valeu aí quem falou aí. Senha. É o Ctrl+C, Ctrl+V. A gente já começa a fazer em tudo, né? Já vê se funciona, né? Boa. Ctrl+C, Ctrl+V sempre dá probleminha, né? Agora ele tá falando que tá com erro no meu for. No meu primeiro for do valida números. Valida números. Vamos chegar aqui no valida números. Vou deixar ele aqui para você poder acompanhar também. Deixa aí, mas é só para resistência. Estou olhando do senhor. Valida números. Tá? Int tamanho, contador, for. Tá invertido o G com o H com T. Cadê o H com T? Length. Não é possível. É len GTH. Não é possível. Todos. Não, em todos. Não é possível. Não, isso é mais possível do que você imagina. E é muito comum. É muito comum, muito comum. Isso é porque tem inglês avançado, menino. Eu vou falar, viu? Me quebra as pernas assim, viu? Aí é porque o menino tem inglês avançado. Agora só tem um erro. Tá falando que tá faltando retornar para algum lugar. É o último. É o return lá, o último return que você botou. Olha lá, último return. Return contador. Depois dele só tem 2 is. Eu sabia que eu ia errar aí, mas tá beleza. Eu sabia que eu ia errar, é ótimo, paixão. Não, aí eu já sabia. Bom. Aí tá tudo bem eu errar, pô. Contador. Eu sabia que eu ia errar, essa daí você me ganhou, viu? Pô, foi boa. Legal. Se compilou, tá perfeito, meu. Compilou e tá perfeito. Perfeito, então. Eu vou propor agora uma modificação para a gente ter os números, né? Porque, segundo consta no nosso documento aqui, no nosso exemplo, ele mostra as quantidades, né? E eu queria ver essas quantidades também. Só que é muito importante lembrar que um método, ele não consegue retornar mais de uma coisa. Ele só consegue retornar um tipo de dado, né?
E como a gente ainda não chegou em orientação objeto, eu poderia criar uma estrutura, um objeto para ele retornar o tamanho e o booleano, né? Mas como a gente não fez isso ainda, a gente não chegou nesse momento, eu tenho que fazer um método para retornar cada uma das coisas. Mas é até interessante, porque a gente vai ver que vai diminuir mais ainda o nosso código. Quer dizer, os nossos métodos, né? Eles vão acabar diminuindo, né? Então, vamos começar lá com o primeiro. Eu vou ter aqui, só para seguir uma lógica, eu tenho um valida e um conta. Então, eu quero lá, um contar tamanho, o valida tamanho, conta tamanho. Aí depois eu tenho valida letras e eu tenho conta letras, para fazer a contagem da quantidade de letras. Beleza? Vamos fazer esses métodos só para a gente brincar um pouquinho mais, para a gente fazer aí uma brincadeirinha aqui. Então, vamos colocar aqui um método estático, ele vai retornar agora um valor inteiro. E esse valor inteiro daí, a gente vai utilizar ele depois. O nome dele vai ser conta tamanho, para ficar bem similar. E esse conta tamanho, ele vai receber a nossa string aqui. Então, a gente vai passar aqui dentro a nossa string senha. Opa, ponto e vírgula não. Beleza. Então, aqui a gente sabe que em algum momento a gente vai ter que retornar algum inteiro. Então, vamos começar a pensar. O que eu preciso fazer aqui para retornar o tamanho da minha string? Eu preciso chamar esse método daqui, ó. Esse cara daqui, ele é bem direto nesse caso, né? A gente está fazendo isto aqui, ó. Ele vai retornar o tamanho da nossa string. Só mudou o nome, né? Então, eu passo a string para o meu conta tamanho, ele retorna o tamanho da string para mim. E eu vou utilizar esse cara aqui dentro. Então, aqui, ó, conta tamanho, abre e fecha parênteses, passando a senha aqui como parâmetro. Vou deixar espaçadinho para vocês poderem ver que está sendo passado ali dentro, né? Para não confundir. Então, agora eu fiz isso daí. Mudou alguma coisa? Não. Eu só criei um método a mais, um passo a mais. Aqui eu concordo que é bem idiota ter que fazer isso daqui, né? Mas ficou legal porque a gente pôde separar. E a gente está aportuguesando o que a gente está brincando aqui, lidando, trabalhando. Então, aqui foi aportuguesado. A gente fez uma tradução. A mesma coisa agora eu quero criar para as letras. Eu quero contar as letras. Então, vamos criar um método para contar as letras, né? Então, olha lá. Static. A gente vai devolver um valor de contagem, então, inteiro. Conta letras. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui no conta letras. Conta letras, em algum momento, return 0 por enquanto, só para não quebrar o método, né? E eu vou ter aqui como valor que ele vai receber uma string senha. Ele vai receber a senha e vai contar as letras dessa senha para mim. Antes de pensar em fazer qualquer coisa, como que eu faço a contagem aqui, né? Olha só, a minha contagem, eu utilizo o contador e eu utilizo esse for. É isso que eu vou utilizar aqui também. Então, eu vou pegar esse contador, eu vou copiar ele. Por enquanto, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V por partes. Olha lá. Eu vou ter aqui o meu contador. Fiz um contador, eu preciso contar isso daí. Eu sei que esse contador, ao final, vai ser o que eu vou retornar, né? Então, já está ali. E agora, eu preciso fazer esse for. Esse for daqui é justamente o for que eu vou precisar. Então, vou ter um forzão bonito aqui feito, ó lá. Ele vai contar os caracteres. E ele vai retornar para mim a quantidade desses caracteres contados. É isso daí que ele faz. Ele está contando a quantidade de caracteres. Porém, todavia, entretanto, pensa comigo aqui, se eu deixar isso daqui, eu estou repetindo o código. Repetir código não é uma coisa inteligente, né? Então, a gente pode extrair essas partes repetidas e chamar o método que faz a contagem. Só que, para contar letras, independente do case, né? Eu posso passar isso daqui também lá para cima. Então, eu estou passando praticamente todo o meu método aqui para cima. Olha lá, o meu contador, a minha senha, estou jogando ela para minúscula, estou fazendo a contagem das letras e estou devolvendo a quantidade. Isso daqui vai ser o meu
retorno. Agora, olha só o que eu vou retornar aqui, né? Eu vou pegar e passar aqui, ó, conta letras, passando a minha senha. Ele vai contar e vai retornar em comparação com o tamanho. Tem como você explicar de novo, só? A gente fez agora a contagem das letras em um método. A gente fez literalmente só a parte da contagem. A parte da comparação continua no método que valida. Porque ele que faz a regra, né? Então, ele que tem que ter a regra. Se a gente seguir aquelas ideias que eu falei inicialmente, que um método deve fazer somente aquilo para que ele foi criado. Validar as letras, ele tem que simplesmente verificar se a quantidade de letras está dentro do tamanho desejado. Então, é uma regra legal, ele só precisa fazer isso. Antes, o meu valida letras, ele não estava só validando, ele estava contando. Então, agora eu tenho um método que conta as minhas letras e outro que valida depois de contá-las. Então, aí agora a gente tem um método fazendo somente o que ele precisa fazer. A gente não está dando mais de uma função ao mesmo método. Antes, o método validar letras, né, que validava as letras, ele contava e depois de contar, ele validava. Agora a gente tem um método que chama-se conta letras, ele faz a contagem da quantidade de letras de uma palavra, de uma senha, né? E depois ele devolve essa informação. Devolvendo essa informação, ela é utilizada no meu validador. Aí o meu validador, ele verifica se realmente está dentro dos quesitos. É isso daí. A gente está tirando duplicidade de ações dentro do nosso método. A gente está deixando o nosso método fazer simplesmente aquilo que ele deve ser feito. E o long case lá, o lowercase, ele vai continuar lendo? Vai, olha lá. Ele vai estar lá dentro o senhor colocou ele também lá em cima no contador. Exatamente, eu coloquei ele lá para cima. Por quê? Porque eu estou contando letras. Eu não disse que eu estou contando letras minúsculas nem letras maiúsculas. Estou contando letras. Então, para facilitar, eu joguei tudo para um único case e eu estou utilizando isso daí para fazer a contagem. Só colocou para retornar zero, caso não aconteça. Ele vai... porque o tamanho, se ele retorna o contador. Se ele passou, não achou nenhuma letra, ele retorna zero. Então, eu posso apagar o dali de baixo do valida letras? Pode. O valida letras fica somente com o return dele, ó. Ele fica bem enxuto mesmo. É isso. Entendi. Então, é melhor fazer assim do jeito que o senhor fez, porque é muito fácil se perder, não é? Eu acho que dá para fazer menorzinho, fazendo pequeno. Eu gosto muito de... Né? Mas isso o senhor já sabia que ia precisar das coisas? Na verdade, não, porque eu não lembrava nem que tinha que fazer esse exercício hoje. É sacanagem. Não tô, é padrão NHS, na hora sai, funciona. Cara, sinceramente, eu nem lembrava desse exercício. Na minha cabeça estava muito claro que ia começar a orientação objeto hoje, a gente ia falar, nem estava lembrando que tinha esse exercício para fazer. É sério, eu tinha esquecido, realmente. Mas legal, sai, não tem problema, a gente faz aí na hora. Eu acho que o mesmo processo que a gente fez para os métodos de cima, a gente pode fazer aqui para os números e para os símbolos. A gente pode extrair a contagem para um método e deixar só o comparador dentro deles, aqui do valida, né? Então, a gente pode fazer exatamente o mesmo processo. Vou criar aqui mais um método, que agora vai ser o static, retornando um int, conta números, passando uma string chamada senha, que vai ser o que a gente vai contar, e a gente vai fazer aqui o processo. Vou fazer bem claro, né, o que a gente vai retornar vai ser isso daqui. Então, toda essa parte daqui a gente vai tirar, a gente vai colocar dentro do outro. A gente vai retornar o próprio contador. E aí, agora, o nosso método conta números, ele vai ser utilizado aqui no return. Acho que aí agora fechou. É isso daí, ó.
a gente consegue extirpar o método, a gente diminuiu, e agora, conta números da senha tem que ser maior que o tamanho que eu passei ali como regra, né? E aí a gente consegue ver isso daí. Dá para fazer dessa forma. Novamente, deixo claro, não é somente esse método que a gente está fazendo aqui, né? Essa forma que a gente está desenvolvendo aqui, a solução, que é a correta. Existem várias outras. Você pode criar da forma que você achar melhor cada uma dessas validações. Não tem problema nenhum. A ideia é a utilização de métodos. Eu estou criando vários métodos de propósito para a gente ver um chamando o outro, que foi uma das conversas que a gente teve antes do início da resolução do exercício, né? Então, um método pode chamar outro? Pode. Olha só, eu tenho um método chamado valida números, ele chama o conta números. É isso daí. E esse valida números ainda é chamado pelo método principal. Então, o main chama o valida números, que chama o conta números. É bem legal essa estrutura. Um chama o outro, que chama o outro, que chama o outro, e ele vai criando essa interconexão dos métodos, né? A mesma coisa a gente pode fazer aqui para o valida símbolos, né? A gente pode colocar a nossa contagem de símbolos. Só que aí a contagem de símbolos ela gera um problema grande para a gente. Os símbolos que a gente tem para contar, eles são específicos, né? Tem um conjunto específico de símbolos aqui. Eu posso fazer o seguinte, para facilitar, para que eu não tenha que redeclarar ou contar em outro lugar, ou declará-los dentro de um determinado O senhor escopo, poderia deixar ele assim mesmo também, né? eu poderia deixar ele assim também. Só que eu quero que ele retorne para mim a quantidade de símbolos, né, que eu tenho. Entendi. Eu vou fazer uma coisa que eu acho legal da gente ver também. Eu vou declarar agora essa variável símbolo não mais dentro de um método. Eu vou tirar ela de dentro dos métodos. Eu vou colocar ela no escopo da classe. Por quê? Só para a gente ver que pode ser colocada no escopo da classe, né? Então, ó, eu tirei daqui. Ela não está mais dentro do método. Eu vou colocar lá no início para ficar bem claro que ela está bem dentro da classe. Ó, classe não tem nenhum método e eu vou colocar ela. Só que, ao declarar ela assim, para que eu possa acessá-la, eu preciso dizer que ela é estática também. Então, preciso colocar aqui, ó, static. Eu preciso colocar esse static na frente. Só isso daí de modificação. Eu coloquei ela no escopo da classe. Então, todos os métodos conseguem enxergar símbolos. Eu consigo chamar os símbolos, a variável símbolos, dentro de todos os métodos, não mais apenas dentro de um só. Então, aqui fica legal essa possibilidade para fazer essa utilização. Então, tirei aqui de propósito para a gente poder trabalhar. Então, vou voltar lá no final e a gente vai continuar a nossa brincadeira. Do jeito que está, ó, vou compilar o nosso programa e vou rodar. Ele continua funcionando, ele não quebrou até agora. Então, quer dizer que tirar aquela variável que estava declarada aqui também é algo totalmente possível, desde que, quando eu coloquei no escopo da classe, eu coloquei o static antes, porque eu preciso acessar ela dentro de métodos estáticos. Então, ela precisa ser estática também. E aí, aqui, ó, a gente tem a nossa contagem. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar toda a parte do contador, né? E eu vou extirpar daqui. Tirei. Vamos criar um método para fora. E esse método vai ser um static, ele vai retornar um int, vai ser o conta, Professor, símbolos. Pode falar. o que seria uma classe, um método não estático? Já explico para você. Só terminar aqui para eu não perder, porque eu sou homem, eu não consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, tem probleminhas, né? Só para concluir, chama a senha, opa, senha, e tá aí. Fechou. A gente tem agora os nossos validadores, eu deixei alguma coisa faltando, tá faltando um return aqui. Contador. Opa. Return contador. Beleza.
Agora, eu vou só arrumar aqui, eu já explico para você, Valério. Só vou fazer aqui os ajustes, né, para a gente poder ver a contagem, né, de acordo com o desenho que a gente tem aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ele vai ter o tamanho e eu quero colocar um número na frente. Então, eu vou colocar aqui só para ficar um pouco mais organizado. Ele vai ter que chamar aqui o conta. Esse aqui é o conta tamanho. Ele vai contar o tamanho. E esse cara aqui vai passar a senha como parâmetro. Ele vai contar o tamanho da senha. Então, eu vou fazer esse cara, ele vai fazer essa contagem. Só para deixar bem parecido com o outro, né? Então, eu vou colocar aqui. Acho que já vai ficar um pouco mais parecido. Vou compilar para vocês terem ideia do que eu estou fazendo aqui, né? Olha lá, colocou 10, entre parênteses true. É isso daqui. Então ele já ficou com uma carinha um pouco mais amigável, né? Eu poderia fazer isso aqui dentro de um operador ternário, né? Colocar aqui, ali era ok, e um X. Acho que o operador ternário tem que colocar entre parênteses, deixa eu ver. Tem que colocar entre parênteses. Compila. Aí, belezinha. Aí ele já fica ok, do jeitinho que estava ali. Então, acho que já deu para entender aonde eu quero chegar com esses métodos, né? Então, eu vou fazer essas correções e eu já volto para concluir aí falando explicando para o Valério que a gente tem de diferença do estático para o não estático. Então, a gente vai ter aqui conta letras. E agora a gente vai ter aqui operador ternário. Beleza, professor, o meu só achou só 154 erros. Eu não sei como você consegue tantos, mas eu fico admirado, viu? E é uma admiração mesmo, cara, porque é difícil dar tanto erro, cara. Como assim você Não, conseguiu é tudo claro que isso? eu falei que é 154, mas com certeza tem um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos. Tipo 151, né? Eu Por manjo, aí. eu manjo, eu manjo. Também não vou errar tudo, né, pô? Pô, só um pouquinho, né? Não vamos jogar na cara assim que tô tão ruim, né? Fiz essa modificação, acho que ficou legal agora. Ainda não é o que o exercício pede, mas eu acho que já ficou mais com a cara, né? Devo ter errado alguma coisa de concatenação aqui para variar um pouco. Expectativa de ponto e vírgula em algum lugar. Cadê? Deixa eu só. Eu já sei até o que é. Tá faltando um parênteses no início aqui, ó. Então, todos eles estão faltando um parênteses aqui no início. Porque o operador ternário ele tem que ficar entre parênteses. Aí, ó, compilou, ficou bonitinho. Vou tirar esse espaço daqui, que agora não faz mais sentido ficar ali, eu acho que fica estranho. Acho que é Depois tem isso. como soltar esse código aí no chat para eu ver o que eu errei ali? Ele já está sincronizado no Dropbox, viu? Ah, mas eu não consigo mexer nesse Dropbox, não. Aí, ó, que bonitinho. Que bonito. Deu tudo ok. Então, show. Ou eu abro a Geane ou eu abro um navegador aqui. Vou mandar no chat. Vocês me perdoem o jeito do ogro de mandar as coisas aqui, mas vou colar lá. E vou mandar em texto, viu? Valeu, professor. Aí, ó. Belezinha. Agora ele ficou com o formato do que a gente estava querendo, né?
Agora, eu só preciso pedir para ele entrar com esses dados, daí a validação, posso contar as letras, obviamente posso criar uma variável para testar cada um. Aqui é minha regra, né? Então aqui eu tenho que ter tamanho 10, se eu quisesse ter tamanho 8, né? Eu poderia mudar aqui a quantidade de caracteres, eu posso mudar a quantidade de números, de símbolos. Eu deixei isso aqui para ficar flexível, né? Então, se eu quiser, por exemplo, agora que a minha senha tenha 3, né? Então eu posso vir aqui e colocar apenas 3 aqui. Agora tem que ter 3 símbolos, né? Compilando, rodando, você vai ver que, ó, não dá certo o último, então não é uma senha válida. E isso daí era o objetivo desses métodos, né? Facilitar essa regra de validação que tanto é importante para a gente, né? Então, acho que é interessante essas capacidades de criar métodos que sejam funcionais para ajudar. Então, aqui eu coloquei de uma forma que eu posso mudar as minhas regras e ele se ajusta nas validações. Eu não tenho a validação fixa dentro dele. Se eu tivesse algum arquivo de configuração ou uma base de configuração, ele poderia ter esses valores aí puxado desses arquivos. E isso daí resolveria bastante. Eu acho que aqui ficou bem interessante a quantidade, né, de métodos. A gente criou 1, 2, 3, 4, 8 métodos. Então, a gente criou um total de 8 métodos, além do principal. A gente viu a declaração de uma variável no escopo da classe, para a gente poder utilizar ela dentro de qualquer método. Tanto é que se eu quiser mandar imprimir esses símbolos aqui, eu posso mandar imprimir, não tem problema nenhum. As minhas regrinhas de validação ficaram bem curtinhas, então os validas ficaram pequenos, né? E a gente tem aí os contas fazendo a contagem em si. Ainda daria para fazer outras brincadeiras, outras artimanhas para diminuir mais isso daqui. Mas tá ótimo, já dá para brincar bastante, né? Eu acho que já ficou legal essa forma de contagem. Alguém pode se sentir estranho por ver assim o conta letras e o conta números muito parecido. Se você se achou incomodado com isso, como eu estou incomodado, crie um método que resolva isso daí então para a gente. É uma boa ideia, né? Dá para fazer isso daí fácil. Então fica a dica aí que dá para facilitar isso daqui ainda, dá para modificar e a gente extrair essa repetição daqui, né? A mesma coisa a gente pode pensar aí para fazer uma modificação nesse cara daqui, talvez, não sei. Então a gente tem aí possibilidades. Essas possibilidades são interessantes para a gente brincar e trabalhar com a engenhosidade da linguagem e cada vez explorar mais as possibilidades de criação. Eu acho que utilizar a parte criativa do dev, né? E eu acho que a gente cria muitas obras de arte. Eu acho que os códigos nossos são obras de arte. Então a gente tem que ter muita visão de criação, mesmo que a gente replique, a gente consegue modificar e fazer pequenas, né, alterações que se tornam únicas para mim e únicas para cada um de vocês. Eu acho que essa daí é a grande sacada de programar. Explicando por que um método aqui, nesse caso, todos os métodos nossos, as variáveis que a gente declara no escopo da classe, eles são estáticos, né? Isso daqui é importante entender, mas eu acho que vai ficar ainda meio nebuloso. Ele é estático porque a gente está fazendo a chamada dele dentro da própria classe, sem a necessidade de instanciar um objeto para isso. Quando a gente está trabalhando com uma linguagem orientada a objeto, no caso, na linguagem Java, ele entende o estático como pertencente à classe. Se eu tiro o estático, ele se torna pertencente à instância da classe. Traduzindo, ele se torna pertencente ao objeto. Então, eu teria a necessidade, a obrigação de criar um objeto para que eu pudesse utilizar isso daí. E não é o que a gente quer fazer por enquanto, porque orientação objeto vai acontecer na próxima aula. Então, por enquanto, ele é estático porque ele pertence à classe. Ele fica presa dentro dela, fica estático à classe. Quando a gente tira o estático, ele vai para o objeto quando a gente cria uma instância da classe. Ah, sim, entendi. Essa daí é a diferença. Termo para estático? Como? Ao contrário, public, private, sabe? Para o estático. Não estático.
Para tirar o estático é não estático. Então, se escreve- você quer uma coisa que não é estática, é assim. Assim, ah, tá. É sem o estático. Beleza. É assim, ou tem ou não tem, entendeu? É essa daí. Ele não tem o inverso que nem o public private, né? Então ele é ou não é. Então o static ele ou está declarado dizendo que ele pertence à classe, que ele fica preso na classe, ou não, ele vai ficar pertencente à instância. Se não tiver a palavra estática, ele vai ser demandado quando criar uma instância. É isso daí. Beleza? Pessoal, então eu acho que a gente resolveu mais ou menos, a gente não finalizou isso daqui, mas eu acho que já dá para brincar legal, né? Ele não está fazendo as validações bonitinhas, mas eu acho que pode melhorar isso daqui. Eu acho que já ficou legal. O objetivo do exercício era ver métodos, não era nem resolver o exercício em si, era usar métodos. A gente fez. Acho que está legal por enquanto. Aí, se for o caso, mostro na aula que vem aí algumas correções para isso daqui fechar e ficar redondinho. Eu vou parar por aqui e fazer uma chamadinha logo em seguida.